Bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar em um mundo de mistério e intrigas. Vamos falar sobre as 10 sociedades secretas mais misteriosas do mundo. Prepare-se para descobrir alguns dos grupos mais enigmáticos da história. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre ser avisado quando tiver vídeo novo. Vamos lá! Começando nossa lista, em 10º lugar temos a Skull and Bones, também conhecida como Caveira e Ossos. É uma sociedade secreta bastante famosa e envolta em mistérios. Ela foi fundada em 1832 na Universidade Yale, nos Estados Unidos, e seus membros são exclusivamente estudantes da instituição. A sociedade é conhecida por sua simbologia marcante, que inclui uma caveira com ossos cruzados, e por suas práticas secretas realizadas dentro do chamado túmulo, seu prédio na universidade. A Caveira e Ossos tem uma reputação de elitismo e é considerada uma das sociedades secretas mais prestigiosas dos Estados Unidos. Entre os membros mais famosos da Skull and Bones estão figuras políticas e empresariais proeminentes. Por exemplo, os ex-presidentes George W. Bush e William Taft foram membros dessa sociedade durante seus tempos de estudante em Yale. Além deles, outros membros notáveis incluem personalidades influentes nos campos da política, negócios, mídia e finanças. Devido ao sigilo que envolve a Skull and Bones, muitos aspectos de suas atividades internas são desconhecidos do público em geral. Isso gerou especulações e teorias da conspiração sobre a verdadeira natureza e objetivos da sociedade. Algumas teorias sugerem que a Caveira e Ossos busca influenciar e controlar os rumos políticos e econômicos do país, mas essas alegações não têm comprovação. Na 9ª posição, temos a Ordem Hermética da Aurora Dourada, também conhecida como Golden Dawn. Foi uma sociedade secreta dedicada ao estudo e prática de magia, ocultismo e esoterismo. Ela foi fundada em 1888, em Londres, na Inglaterra, por um grupo de 3 membros, William Robert Woodman, William Westcott e Samuel Liddell MacGregor Mathers. A sociedade foi inspirada nas tradições místicas do passado, como o hermetismo, a cabala e a alquimia. Seu objetivo principal era buscar o conhecimento espiritual, a iluminação e a comunicação com os planos superiores através de rituais e cerimônias secretas. A Ordem Hermética da Aurora Dourada atraiu um número significativo de membros, incluindo pessoas influentes e renomadas da época, como escritores, poetas e ocultistas. Dentre os membros mais notáveis estão Aleister Crowley, famoso ocultista e escritor, e Arthur Edward White, estudioso do ocultismo e autor do tarô Rider-Waite. A estrutura interna da Golden Dawn era organizada em graus iniciados, cada um correspondendo a um nível de conhecimento e prática. Os membros realizavam rituais, meditações, estudos teóricos e experimentos práticos para aprofundar seu entendimento dos princípios herméticos e alcançar o crescimento espiritual. Embora a Ordem Hermética da Aurora Dourada tenha tido uma existência relativamente curta, sua influência foi duradoura. Seus ensinamentos e rituais tiveram um impacto significativo no desenvolvimento posterior da magia e do ocultismo ocidentais. Além disso, suas publicações e manuscritos forneceram uma base valiosa para estudos posteriores nesse campo. No entanto, a Golden Dawn enfrentou desafios internos e dissidências entre seus membros, o que levou à sua fragmentação e dissolução em diferentes grupos menores após alguns anos de existência. Apesar disso, o legado da Ordem Hermética da Aurora Dourada permanece vivo e continua a ser objeto de estudo e fascínio para aqueles interessados nas tradições ocultas e esotéricas. Em 8º lugar está a Sociedade Thule. Foi uma sociedade secreta fundada em 1918, em Munique, na Alemanha. Seu nome foi inspirado na lendária ilha de Thule, mencionada em fontes antigas como um local misterioso no extremo norte. A sociedade tinha como objetivo promover a cultura e a espiritualidade alemã, buscando preservar as antigas tradições e valores do povo germânico. Seus membros eram nacionalistas e estavam preocupados com a situação política e social da Alemanha após a Primeira Guerra Mundial. A sociedade Thule acreditava na supremacia da raça ariana e defendia a ideia de uma elite espiritual e intelectual que lideraria a Alemanha rumo a um renascimento.
Eles estavam interessados em antigas tradições esotéricas, ocultismo e misticismo. Entre os membros mais conhecidos da Sociedade Thule estava Rudolf Hess, um importante político do Partido Nazista e adjunto de Adolf Hitler. Acredita-se que a sociedade tenha tido influência na formação das ideias e ideologias que levaram ao surgimento do nazismo. A Sociedade Thule acabou sendo associada ao movimento nazista, especialmente após o golpe fracassado conhecido como o Putsch da Cervejaria, liderado por Hitler em 1923. No entanto, vale ressaltar que nem todos os membros da Sociedade Thule apoiaram ou se tornaram membros do Partido Nazista. Apesar de ter desempenhado um papel limitado na história, a Sociedade Thule é frequentemente mencionada em discussões sobre ocultismo, esoterismo e influências espirituais no surgimento do nazismo. A sociedade representa um aspecto intrigante e controverso desse período da história alemã, alimentando teorias e especulações sobre suas atividades e influências reais. Na sétima posição, encontramos o Grupo Bilderberg, conhecido como Bilderberg Group em inglês. É uma conferência anual privada que reúne cerca de 130 a 140 pessoas influentes do mundo dos negócios, política, mídia e academia. Essa reunião ocorre em segredo e é realizada desde 1954. O Grupo Bilderberg foi fundado pelo Príncipe Bernhard dos Países Baixos, juntamente com um grupo de líderes políticos e empresariais europeus e americanos. O objetivo declarado da conferência é promover o diálogo e a cooperação transatlântica entre a Europa e a América do Norte. As reuniões do Grupo Bilderberg ocorrem em hotéis de luxo, geralmente na Europa ou na América do Norte. Os participantes são convidados individualmente e têm permissão para participar apenas se aceitarem o convite pessoal. Essas reuniões são altamente reservadas, sem acesso à imprensa e sem divulgação pública dos tópicos discutidos. O conteúdo exato das discussões dentro do Grupo Bilderberg permanece desconhecido, uma vez que não há registros oficiais dos debates. Isso gerou especulações e teorias da conspiração, sugerindo que a conferência tem uma influência significativa nas decisões políticas e econômicas globais. As teorias da conspiração em torno do Grupo Bilderberg variam desde a alegação de que eles são uma elite global que busca o controle mundial até a suposição de que estão envolvidos em planos secretos para estabelecer um governo mundial. No entanto, não há evidências concretas que comprovem essas teorias. Os defensores do Grupo Bilderberg afirmam que a conferência é apenas um fórum para discussões informais e uma oportunidade para líderes de diferentes setores compartilharem ideias e perspectivas. Eles argumentam que o sigilo é necessário para promover um ambiente de confiança e abertura nas discussões. Independentemente das especulações, o Grupo Bilderberg continua a ser um tópico controverso e fascinante na cultura popular. A conferência atrai atenção e críticas de diversos grupos, que questionam sua influência e transparência. No entanto, o verdadeiro impacto e alcance do Grupo Bilderberg permanecem tema de debate. Em sexto lugar, temos a Ordem dos Assassinos, também conhecida como a Shashin, foi uma sociedade secreta e religiosa que surgiu durante a Idade Média, no período das Cruzadas. Ela foi fundada no final do século XI, no atual Irã e Síria, pelo líder Hassan ibn Sabba. A Ordem dos Assassinos era composta por membros conhecidos como fidais, que eram adeptos extremamente leais e devotos. Esses fidais eram treinados em técnicas de assassinato, infiltrando-se em diferentes grupos políticos e religiosos para realizar suas missões. O nome assassinos foi atribuído à ordem devido às táticas empregadas por seus membros. Eles se infiltravam nas cortes e palácios dos inimigos e usavam disfarces para se aproximar de suas vítimas, muitas vezes líderes políticos importantes. Esses ataques eram realizados com precisão e, frequentemente, resultavam na morte da pessoa visada. A Ordem dos Assassinos é conhecida por sua reputação temida durante as Cruzadas. Seus métodos de assassinato eficazes e a disposição de sacrificar suas próprias vidas fizeram com que fossem considerados uma ameaça significativa. Além dos assassinatos, a Ordem também se envolveu em atividades políticas e militares, formando alianças com diferentes grupos para proteger seus interesses. No entanto, ao longo do tempo, a influência e o poder da Ordem dos Assassinos diminuíram,
e ela foi gradualmente enfraquecida pelos avanços dos exércitos muçulmanos e pelos conflitos internos. Apesar de ter sido extinta como uma entidade organizada, a Ordem dos Assassinos deixou um legado duradouro na história. A Ordem dos Assassinos é frequentemente mencionada em obras literárias, filmes e jogos, mantendo viva sua aura de mistério e intriga. No quinto lugar, temos a maçonaria. A maçonaria é uma sociedade discreta e misteriosa, com uma longa história e presença em diversos países ao redor do mundo. Ela é uma fraternidade exclusiva, baseada em rituais e símbolos, cujos membros são conhecidos como maçons ou pedreiros livres. As origens precisas da maçonaria são envoltas em segredo, e sua história remonta a séculos atrás. Acredita-se que tenha surgido a partir das guildas de pedreiros medievais, responsáveis pela construção de catedrais e outros edifícios emblemáticos. Com o tempo, a maçonaria evoluiu para uma sociedade secreta com propósitos filosóficos, éticos e sociais. A maçonaria é composta por diferentes lojas maçônicas, que são unidades locais onde os maçons se reúnem em segredo e sob rituais específicos. Cada loja é governada por uma grande loja, que é a autoridade máxima da jurisdição maçônica em um determinado território. Os maçons seguem um código de ética que enfatiza valores como a fraternidade, a tolerância, a honestidade e a busca pelo conhecimento. Por meio de símbolos e rituais secretos, eles transmitem lições morais e filosóficas, visando ao aprimoramento individual e ao bem-estar da sociedade. A maçonaria é conhecida por sua estrutura hierárquica, na qual os maçons progridem por diferentes graus secretos, adquirindo conhecimentos e responsabilidades adicionais à medida que avançam. Os 3 primeiros graus, conhecidos como aprendiz, companheiro e mestre maçom, são os mais comuns e amplamente reconhecidos. Um aspecto fundamental da maçonaria é a prática do auxílio mútuo entre os membros. Em segredo, os maçons são encorajados a ajudar uns aos outros em tempos de necessidade e a realizar obras de caridade para a comunidade em geral. Alega-se que a maçonaria possui influência política, econômica e social, com membros ocupando posições de destaque e poder em diversos setores da sociedade. Em quarto lugar, temos a Ordem dos Templários. Também conhecida como Cavaleiros Templários, foi uma ordem militar e religiosa que surgiu durante a Idade Média. Fundada no início do século XII, na época das Cruzadas, a ordem tinha como objetivo proteger os peregrinos cristãos que viajavam para a Terra Santa. Os templários eram reconhecidos pelo seu distintivo manto branco com a característica cruz vermelha no peito. A ordem foi formada por um grupo de cavaleiros dedicados, com habilidades militares notáveis e um forte compromisso com a fé cristã. Inicialmente, a missão principal dos templários era fornecer proteção aos peregrinos, mas rapidamente eles se tornaram uma das ordens militares mais poderosas e influentes da época. Eles adquiriram terras, riquezas e poder, construindo fortalezas em toda a Europa e no Oriente Médio. A Ordem dos Templários era conhecida por suas habilidades de combate, estratégia militar e disciplina rigorosa. Eles participaram ativamente nas batalhas das Cruzadas, defendendo os interesses cristãos na Terra Santa. Além disso, os templários também desenvolveram uma rede de comércio e instituições financeiras, estabelecendo-se como banqueiros e facilitadores das transações comerciais na Europa. No entanto, o sucesso e o poder dos templários acabaram atraindo a atenção e o ciúme de muitos. Rumores e acusações começaram a circular, alegando heresia e práticas secretas dentro da ordem. Em 1307, o rei da França, Filipe IV, em conluio com o Papa Clemente V, lançou uma perseguição contra os templários. Muitos membros da Ordem dos Templários foram presos, torturados e forçados a fazer confissões falsas. Em 1312, o Papa Clemente V dissolveu oficialmente a Ordem. Os templários foram suprimidos e seus bens confiscados. Apesar do seu fim trágico, a Ordem dos Templários deixou um legado duradouro. Sua influência e riqueza foram transferidas para outras ordens militares, como os hospitalários, e seus ideais de coragem, honra e lealdade continuaram a inspirar a cultura popular e a imaginação coletiva ao longo dos séculos. No terceiro lugar, encontramos a Sociedade Vril.
Foram supostamente o primeiro grupo nacionalista alemão a usar o símbolo da suástica como um emblema que ligaria o ocultismo oriental ao ocidental. A sociedade Vril apresentava a ideia de uma utopia social, matriarcal e subterrânea governada por supostos seres superiores que dominariam a energia misteriosa chamada Força Vril. Uma de suas mais misteriosas líderes foi Maria Orsic, ou Orsitz, nascida em Viena, filha de um croata e de uma alemã. O conceito do Vril foi popularizado pela escritora britânica Edward Bulwer Lytton em seu romance de ficção científica intitulado Vril, O Poder da Raça Futura, 1871. No livro, Bulwer Lytton descreve uma raça subterrânea avançada que possui uma energia mística chamada Vril, capaz de realizar feitos extraordinários. As teorias da conspiração associam a sociedade Vril ao surgimento do movimento nazista na Alemanha. Afirma-se que membros influentes da sociedade, incluindo políticos, cientistas e ocultistas, teriam compartilhado conhecimentos secretos sobre o Vril com o objetivo de alcançar poder e supremacia. No entanto, é importante ressaltar que não há evidências históricas sólidas que comprovem a existência real da sociedade Vril. Muitos consideram essas teorias como meras especulações e ficção. Além disso, a sociedade Vril também foi associada a teorias da conspiração sobre supostas bases subterrâneas secretas e contatos extraterrestres. A sociedade Vril permanece como um tema controverso e misterioso, alimentando a imaginação e a especulação de alguns, mas não possui uma base histórica sólida. Na segunda posição, temos a Ordem Rosa-Cruz. A Ordem Rosa-Cruz é uma sociedade secreta com raízes históricas antigas e uma abordagem filosófica e espiritual. Acredita-se que a Ordem tenha sido fundada no início do século XVII, embora suas origens possam remontar a períodos anteriores. A Ordem Rosa-Cruz baseia-se em uma combinação de tradições esotéricas, místicas e filosóficas, que abrangem uma ampla gama de conhecimentos e ensinamentos. Seu nome é derivado da rosa e da cruz, que são símbolos-chave usados para transmitir ideias e conceitos dentro da ordem. Os Rosa-Cruzes buscam o conhecimento e a sabedoria através do estudo das ciências ocultas, da alquimia, da astrologia, da filosofia hermética e de outras disciplinas relacionadas. Eles exploram conceitos como a busca pela verdade, a natureza da existência, a espiritualidade e a transformação pessoal. Os Rosa-Cruz acreditam na existência de uma sabedoria oculta e universal, que pode ser alcançada por meio do autodesenvolvimento e da prática espiritual. Eles buscam a harmonia entre o corpo, a mente e o espírito, e acreditam na importância da autorreflexão e do crescimento interior. Ao longo dos séculos, a Ordem Rosa-Cruz tem sido associada a várias figuras históricas, pensadores e personalidades influentes. Seus ensinamentos e filosofias têm sido objeto de estudo e interesse para muitos, atraindo aqueles que buscam uma compreensão mais profunda do universo e de si mesmos. No entanto, é importante notar que a Ordem Rosa-Cruz é uma organização discreta e suas atividades internas são conhecidas apenas por seus membros. Como resultado, muitas informações e relatos sobre a Ordem são baseados em especulações, interpretações e mitos. A Ordem Rosa-Cruz continua a existir nos dias de hoje, com diferentes organizações e correntes que se identificam como Rosa-Cruzes. E em primeiro lugar, não poderíamos deixar de mencionar os Illuminati. Os Illuminati são um tema controverso e envolto em mistério. De acordo com teorias da conspiração, os Illuminati seriam uma sociedade secreta influente que busca exercer um controle oculto sobre os eventos mundiais. Acredita-se que a ordem tenha sido fundada no final do século XVIII, embora suas origens e existência reais sejam objeto de debate. Segundo as teorias conspiratórias mais populares, os Illuminati são considerados uma organização clandestina composta por elites poderosas, como políticos, empresários e figuras influentes em diferentes campos. Essas teorias afirmam que os Illuminati buscam manipular governos, economias e instituições para alcançar seus objetivos de dominação global. É importante mencionar que não existem evidências concretas que comprovem a existência atual dos Illuminati como uma organização operante. No entanto, os Illuminati desempenharam um papel real na história.
Originalmente conhecidos como a Ordem dos Illuminati da Baviera, foram uma sociedade secreta fundada em 1776 por Adam Weishaupt, um professor de direito da Universidade de Ingolstadt, na Baviera, Alemanha. A ordem tinha como objetivo promover a iluminação, a racionalidade e a liberdade intelectual, combatendo o dogmatismo religioso e o poder da monarquia. A Ordem dos Illuminati foi dissolvida em 1785 devido à perseguição governamental e à crescente desconfiança da opinião pública. Desde então, o termo Illuminati tem sido associado a uma variedade de teorias da conspiração e rumores sem fundamento. Os Illuminati permanecem como um tema controverso e fascinante, alimentando a imaginação popular e a especulação, mas sua existência atual como uma organização secreta global é amplamente questionada. E assim concluímos nossa lista das 10 sociedades secretas mais misteriosas do mundo. Esses grupos, envoltos em segredos e mistérios, continuam a despertar a curiosidade e a imaginação das pessoas. Lembre-se de que muitos detalhes dessas sociedades permanecem desconhecidos ou são objeto de especulação. Inscreva-se em nosso canal e fiquem ligados para mais curiosidades fascinantes. Até a próxima!